Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Cérebro do Namoro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Danilo Magri, eu sou empresário, host do programa Falando de Negócios na Jovem Pan e de O Mentor, o reality empresarial na TV Tati SBT, e invadi a terceira temporada deste incrível podcast sobre empreendedorismo, gestão, inteligência artificial. De quem? Dele, Luiz Namura, que está aqui ao meu lado. CEO do Grupo Vitae Brasil, um grupo com mais de 30 anos de história, e também autor do livro Yes You Can, que pauta, inclusive, os capítulos dessa temporada do podcast. Namura, vamos conversar de novo hoje com mais um empresário renomado da região? E aí, galera, tudo bem? Namura aqui, tô com o Magri e tô com mais um empresário de muito sucesso na região. E vocês já sabem, quem assistiu o primeiro episódio, que a pegada da terceira temporada do Cérebro do Namura é trazer gente de sucesso que vai contar segredo para vocês de como eles atingiram o sucesso. Porque por aí na internet você vê muito o que fazer. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Vai carregar o piano, cara. Aí ele vai contar como é que ele carregou o piano, tá? Então, nós temos mais um empresário de sucesso, do Mr. Mu, que vai se apresentar agora para vocês. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui, Namura, com o Danilo. Espero que a gente possa conversar bastante experiência, dividir um pouco dessa história de quase 10 anos de Mr. Mu, 18 anos nessa área comercial, conversando com pessoas. E eu tenho certeza que vai ser bem gostoso, muito divertido também, porque tem que ficar divertido também para a galera gostar também, né? É isso aí, é isso aí. E só lembrando que se você quiser absorver todas essas dicas de empreendedorismo, siga lá o Instagram do Luiz Namura, @LuizNamura. Lá você vai encontrar um montão de dicas, um pouquinho de tudo que a gente fala aqui. E lembrando que o nosso patrocinador desde a primeira temporada é o Albert. Quem é o Albert? O Albert é um aplicativo que vai ajudar você a alavancar as suas vendas ao oferecer cashback, que é o desconto inteligente. O cliente usufrui desse desconto toda vez que retorna no seu estabelecimento. Então, além de deixar a compra muito mais fácil, muito mais satisfatória, um relacionamento entre comprador e vendedor mais autêntico e mais fiel. Quer conhecer o Albert? Acessa já o QR Code que aparece aí na sua tela. Clica lá, baixa o Albert e usa o código podcast, tudo maiúsculo, para se cadastrar gratuitamente. Bom, como o Namura já apresentou, estamos aqui com o Bruno Alvarenga, sócio do renomado Mr. Mu, o maior festival de churrasco do Brasil. E no episódio anterior, Namura, a gente falou muito sobre como investir com segurança, os conceitos que o empreendedor precisa ter na sua autodescoberta rumo ao empreendedorismo e potencializar a chance de sucesso. Hoje a gente vai falar muito sobre, a partir do momento que você já está estabelecido, você já criou uma empresa, um serviço, um produto que funciona, como você rentabiliza, como você trabalha o dinheiro, porque ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro é o fruto do trabalho do empreendedor, que pode ser usado, inclusive, na própria empresa, para crescimento da empresa, como para usufruto pessoal, para se tornar uma pessoa melhor e maior. O que você acha, Namura, disso? Fundamental esse modelo mental que o Magri está trazendo para a gente. Muito do modelo mental que muitas pessoas ainda têm e que impedem elas de fazerem alguma coisa na área empresarial é achar que ganhar dinheiro é pecado. Não, pecado é você não ter uma qualidade de vida boa, não proporcionar uma qualidade de vida boa para as pessoas que estão ao seu redor e dar um retorno para a sociedade. E isso depende de você ser bem-sucedido. E sendo bem-sucedido, algum retorno você vai ter. Tendo retorno financeiro, como é que você rentabiliza esse retorno financeiro? Como é que você faz ele prosperar, faz ele crescer? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E Bruno, já vou trazer para você então uma reflexão. Antes da gente entrar de fato nas vias de como tocar um negócio, como rentabilizar, a gente tem que fazer uma reflexão anterior, que é um pouco o que o Namura disse. Como trabalhar a reflexão dos jovens que estão empreendendo, que estão entrando no mercado hoje, como eles devem encarar o sucesso financeiro, a riqueza financeira, aonde eles têm que prestar atenção, aonde eles têm que investir tempo, conhecimento, recurso, para realmente ter ali a satisfação financeira, além da satisfação pessoal na hora de investir e empreender. Não, legal. É um ponto muito importante. Acho que a gente também tem que respeitar todos os processos. Quando a gente fala de jovem, hoje a informação ela está cada vez mais fácil e rápido na mão de todos os nossos jovens.
E quando a gente vem falar de crescimento profissional ou empreendedorismo, a gente tem que ter, saber fazer o dever de casa. Às vezes, os prazeres que nós temos hoje, eles acabam, como eu posso dizer para vocês, meninos, trazendo um pouco de... Fugiu a palavra aqui. Os prazeres que a gente tem hoje limitam um pouco a gente fazer essa construção desse planejamento financeiro. Muitos jovens entendem que planejamento financeiro, eu vou ter que guardar uma parte financeira no banco, poupança, investir. E às vezes a gente colocar na balança, vou deixar de fazer alguma coisa no fim de semana, uma viagem para, de repente, fazer uma construção de um curso, ou fazer um planejamento para eu ter um imóvel, ou ter um carro. Eu acho que a gente tem que respeitar essas etapas e respeitar os processos. É aquela coisa, a gente não está falando para ninguém aqui deixar de se divertir, deixar de curtir a sua juventude, mas fugir daquela frase do só se vive uma vez, onde geralmente é acompanhada de péssimas decisões. Com certeza, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, porque se a gente, infelizmente, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas para a gente alcançar outras coisas. E hoje, na juventude, a gente acaba não tendo esse planejamento. Então, é onde que tem um pouco mais de demanda de tempo. Namura, no primeiro episódio você, inclusive, deu um breve exemplo do poder do planejamento e do investimento ao longo dos anos. Como que você acha, então, que um planejamento financeiro do jovem molda o futuro dele do ponto de vista econômico? Vamos lá. Vamos resolver isso aqui de um jeito que seja razoável. Vamos supor que você tenha R$1.000 e que você queira investir. A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer fazer com esse dinheiro. O que você pretende. Então, você tem que ter um objetivo claro. Eu quero daqui a 5 anos comprar uma moto. Eu quero daqui a 2 anos comprar, sei lá, entrar na faculdade. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o teu objetivo. Em finanças, você tem geralmente, com o dinheiro, 3 objetivos. Rentabilidade, segurança e liquidez. Os 3 não vêm juntos. Quando você quer muita rentabilidade, você vai perder segurança. Quando você quer muita segurança, você vai perder rentabilidade. Você vai aplicar em títulos de renda fixa ou títulos de renda variada. E quando você quer alguma coisa que te proteja o futuro, você vai fazer um plano de aposentadoria, por exemplo, um PGBL, um VGBL, que vai demorar 30 anos. Você não tem liquidez, você não pode sacar aquilo. Então, estas 3 coisas vão depender do teu objetivo. Se o que eu quero atingir é comprar uma moto daqui a 2 anos, eu não posso aplicar num plano de previdência que eu só posso sacar daqui a 20 anos. Eu não posso sacar antes? Pode, mas você vai perder rentabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é saber qual é o objetivo que você tem com aquela grana. Depois que você tem esse objetivo claro, aí você vai descobrir qual é a aplicação razoável para você fazer. A gente vai falar isso um pouquinho aqui. Mas um conselho que eu te dou. Esse mundo de finanças é tão complexo. Eu, um certo tempo atrás, tive a oportunidade de fazer um MBA em finanças, em macroeconomia, finanças e outras coisas. Meu Deus do céu, é muita coisa. E olha que eu gosto de matemática, eu estudo matemática. Não dá para você pensar em fazer aplicações profissionais sem ter uma assessoria financeira confiável. Sem isso, a possibilidade de você perder dinheiro, entrar quando todo mundo já entrou, ou sair depois que todo mundo já saiu de um investimento de risco, por exemplo, vai fazer você perder dinheiro. Então, se você tiver um objetivo claro, entender esses 3 princípios, rentabilidade, liquidez e segurança, e tiver um assessor financeiro que possa te dar essas orientações, em alguns bancos eles podem te dar esse tipo de orientação com mais propriedade, aí você tem chance de multiplicar o seu capital com razoável segurança e com boa liquidez. Eu acho que vale a pena, então, um disclaimer, amor, aqui. Existem 2 fontes de riqueza. As fontes de riqueza oriundas do seu trabalho, oriundas do empreendedorismo ou do seu salário mensal, e as fontes de riqueza que você muito bem ponderou aqui, que é oriundas de investimento, que é aquela que vai ter a renda passiva ou que você vai buscar um investimento, uma renda extra. Perfeito. Oriunda de produtos financeiros. Como você já pautou esta primeira parte dos produtos financeiros, e com certeza a gente vai aprofundar mais, Bruno, eu vou pautar com você, então, a riqueza gerada do negócio. Quais são os primeiros passos, então, que um jovem empreendedor ele tem que seguir para extrair riqueza do negócio dele? E eu estou falando da riqueza financeira mesmo, porque no primeiro episódio, com a Luísa, semana passada, a gente falou bastante de propósito. Claro. E eu acho que propósito e satisfação financeira andam juntos, por que não?
Como é então que ele extrai valor financeiro do negócio dele? E você pode usar, inclusive, exemplos seus nessa jornada. Não, perfeito. Isso é um ponto muito importante que até eu gosto de dividir com todos os colegas. Quando a gente chega em determinado momento da nossa concretização profissional, quando a gente se abdica muito de pensar no macro, a gente não consegue ter um crescimento. Vou dar um exemplo para vocês do restaurante. O restaurante completa 10 anos esse ano. Nós estamos falando de venda direta, de um consumo com poder aquisitivo médio, alto. Só que abdica muito tempo. E quando a gente está falando de micro, você não consegue ter outras frentes para falar do macro. Então, é onde eu consigo ter essas divisões de abertura. Onde eu quero chegar? Com 10 anos de empresas, falando de restaurantes, hoje eu consigo vivenciar, construir mais a parte de marketing, a parte de vendas, criar novas frentes de consumo, franquias, outras marcas, outros segmentos, porque eu tenho um time por trás que consegue acompanhar isso aí. Quando a gente fala de macro, tá? Falando de micro, fica um pouco dependente quando a gente fica no dia a dia do negócio. Então, para a gente chegar a alcançar mais braços, mais empresas, abrir novos hábitos de consumo, porque o mercado está se adaptando, ele muda toda hora, você tem que ficar se adaptando aos consumos, a gente tem que ter um time por trás para fazer essa gestão e para a gente parar de pensar no micro dentro da empresa. Lá no restaurante é muito assim, às vezes acontece um problema com o cliente, eu tenho 2 gestoras para cuidar. Porque se eu ficar na lida todos os dias, eu não consigo ter cabeça para sentar com o meu time de estratégia, meu time de inovação, para tentar, olha, para onde a gente vai, para onde a gente quer chegar, como a gente vai fazer. Para a gente não ficar pensando só no micro. Eu acho que o restaurante ele tem uma característica de negócio muito interessante. Ele é um laboratório. Você consegue testar o consumo, você consegue testar pessoas. Geralmente o restaurante ele responde até mais rápido numa economia local. Ele é um termômetro de muitas coisas que estão acontecendo no micro e no macro daquela cidade. Você concorda, Namura? E o que o Bruno trouxe de estabelecer um negócio e depois abrir outras frentes de receita, seja por meio de inovação, franquia ou produtos que agregam ao core, né, que é o negócio principal, como que você enxerga, então, a fonte de riqueza oriunda do negócio? Vou colocar isso de uma forma não acadêmica, mas técnica. Você tem que... Anota aí no teu papel 3 letrinhas. M de Maria, G de gato, E de elevador. MGE. Todo negócio tem que ter M, margem de lucro. Não dá para você montar um negócio em que os teus custos sejam 10 e tua venda seja por 9. Não fecha a conta. Cara, não fecha a conta. Eu tô cheio de ver negócio por aí que o cara não faz essa continha básica, que tem que vender por um preço maior. Ah, mas o cara não consegue pagar, então você vai ter que enxugar custo. Então, margem é o primeiro componente de um negócio de sucesso. Opa, já estabeleci um produto que tenha margem. Como é que eu estabeleço um produto que tenha margem? Olhando para o mercado e vendo uma necessidade que o mercado tem e que você faça melhor que os outros. Porque se você faz melhor que os outros, faz de uma forma diferenciada, as pessoas vão pagar um pouco mais caro. Eu conheço restaurantes nos Estados Unidos, a Chick-fil-A, por exemplo, que o faturamento por loja dela é 8 vezes maior que do McDonald's. Como? Ele tem um diferencial, o atendimento. Eu não vou entrar nisso porque eu já entrei nisso no outro episódio. Então, a primeira coisa tem que ter margem. Pronto, já consegui colocar um produto com uma certa margem e que as pessoas querem comprar. E depois, não interessa uma venda. O cliente tem que voltar, tem que ter a segunda, a terceira, tem que ter recorrência, que no jargão mais técnico a gente chama do G, o giro. Sim, com certeza. Se o camarada for no teu restaurante hoje, não gostar da comida e não voltar nos próximos 3, 4, 5 meses, você vai falir. Vai falir. Então, a segunda coisa é giro. E giro você mede pela segunda venda. A primeira, por curiosidade, o cara vai. A segunda, ele só volta se gostou. Se teu atendimento foi bom, se o teu produto foi razoável. Enfim, a segunda variável para o teu negócio crescer é giro. Você já tem margem, já ganha em cada venda e faz muitas vendas, margem e giro, você tem um negócio legal. A terceira coisa é o E. O E é escala. Já tem um modelo de negócio que tem margem e tem giro. Como é que eu escalo isso? Representantes, licenciados, franquias. A escala do teu projeto é a última etapa, mas que tem que ter sido pensada lá no começo, como a gente falou naquele episódio. Eu faço uma coisa local pensando em global. Eu tenho um negócio que faz tratamento de resíduos sólidos, transforma lixo em energia. Pergunta, isso é local?
Claro que não, eu gero lixo na minha casa, mas no Japão tem gente gerando lixo. Na Rússia tem gente gerando lixo. Então essa solução de transformar lixo em energia é uma solução global. Então eu refino ela localmente e depois vou expandir com franquias, com representantes, enfim, o que for. Então essas 3 letrinhas, M, G, E, são as 3 letrinhas que vão garantir que você pensou corretamente no seu negócio e que ele pode crescer indefinidamente. Depois eu dou mais 5 dicas para você de como você monta esse negócio. Amor, eu percebi que hoje você veio inspirado para ajudar esse jovem empreendedor que está aqui nos ouvindo. MGE, já anotou? Margem, giro e escala. Então eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema. Estamos falando, né, de um produto, de um serviço que precisa sempre crescer para continuar sustentável. E aí você vê muita marca, muita empresa que nessa ânsia de procurar ou mais giro ou mais escala, perde o foco. Então é uma empresa que, por exemplo, faz sorvete e começa a vender junto com o sorvete o café. Só que o café cria uma fila enorme no balcão dele e o café tira a venda do sorvete. Então não é só uma questão do produto que você vai vender, é de como você vai operacionalizar e entender se o cliente está disposto a pagar menos ou mais ou ter uma experiência melhor ou pior quando você agrega. E você, querendo ou não, você tem essa, de certa forma, exatamente esse exemplo. Você começa como um restaurante de carnes nobres e em algum momento você cria um produto muito maior que o restaurante, que é o evento que se tornou o maior churrasco a céu aberto do Brasil. Qual foi o ponto de vista? Em que momento você entendeu que você tinha que dar essa virada e o potencial desse produto? Legal, isso é um ponto importante. Até puxando um parênteses também que o Namura dividiu com a gente. Com certeza eu vou levar essas 3 letras comigo. Quando a gente fala de hábitos de consumo, a todo momento o mercado está mudando. Hoje eu sou uma churrascaria voltada para carne, mas eu preciso atender um vegetariano, muitas vezes até um vegano dentro do meu negócio, porque o consumo ele vai se adaptando. E eu gosto muito de falar para o nosso time de estratégia o que nós vamos fazer de diferente para encantar os nossos clientes. Quais são as experiências que eu vou entregar para o meu cliente desde a hora que ele parar o carro até a hora que ele finalizar, fechar a conta. Então, a gente tem muito disso. E a Mr. o festival, ele aconteceu... Todos os amigos falaram, pô, gente, precisa fazer um churrasco. E por uma curiosidade, vamos fazer um churrasco para amigos, para 200 pessoas? Fizemos um churrasco, era todo empratado, com copos de vidro, com louças. Nós fizemos um teste, porque a todo tempo a gente gosta muito de fazer testes, experiências. Vamos tentar fazer para ver se vai pegar, porque você tem que trabalhar com mix de produto. Muitas vezes, puxando um parênteses no que você falou do café, a gente tem uma margem boa no café, mas a sobremesa equaliza. Como que a gente pode tentar ter um CMV equalizado para todos os produtos? O que a gente pode trabalhar em cima disso? E aí a gente vai fazendo os testes. Vamos mudar essa sobremesa, vamos mudar a apresentação, vamos mudar o padrão, vamos tentar fazer isso aqui. E foi o que a gente fez com o festival. No festival, a gente fez o primeiro teste, 200 pessoas, foi muito legal, e a gente fez o segundo. Quando a gente fez o segundo, foi para 400, e aí sim, assim foi, que eu quero dividir um pouco mais com vocês aqui, é que isso demanda um pouquinho mais de tempo, mas aí foi para 400, a gente deu um salto para 2.000, aí depois foi crescendo. Esse ano são esperadas quantas pessoas? Milhares, viu? Que maravilha. Eu tô lá, hein? Com certeza, vai ser um prazer. Nessa nova gestão, a gente vem com 13.000 pessoas, é um festival parrudo, bem controlado, bem legal. E depois eu quero dividir com vocês uma história, uma dificuldade, que foi ter o salto, que muitas vezes algumas empresas querem dar um salto maior do que a perna, e aí é onde está o perigo. Aí é onde está o perigo. E a gente quase balançamos. Então vamos segurar o salto. E Namura, vou trazer para você então uma pergunta difícil, mas como a gente conversou. Aqui o legal desse podcast é que eu só pergunto como. E isso mostra a profundidade do assunto e como a gente tenta trazer de fato informação real, informação produtiva. Como gerar riqueza, então, Namura, de um produto... eu não diria escalonado, mas talvez de um produto que surgiu do original. Ou seja, eu tenho o meu produto, meu serviço e eu começo a expandir. Eu expando na cadeia, eu começo a oferecer novos tipos de serviço e produtos para novos clientes ou em momentos da jornada diferente desse cliente. Como eu crio, então, um produto que vai gerar riqueza? Porque tem muito esse erro, né, Namura? A pessoa começa a aumentar o portfólio e traz para dentro um monte de produto deficitário que acaba queimando a margem daquele produto que é a vaca leiteira, que é o produto principal, ralou tantos anos para conseguir.
Então, como gerar riqueza por meio de produtos de segunda geração, terceira geração, produtos marginais no bom sentido da palavra? Ele fez isso. Você tem que entender primeiro a seguinte coisa: expansão horizontal e expansão vertical. A primeira expansão que você faz, que você deve fazer, é expansão vertical. É naquilo que você é especializado. Você é especializado em carne. Se você for colocar na tua marca doces e começar a ser conhecido por doces, vai causar uma confusão na cabeça das pessoas que quando elas querem carne, elas não vão mais para você, porque você também faz doce. Mas quando elas querem doce, elas vão para alguém que é especializado em doce. Você cria essa confusão na cabeça das pessoas. Então, a primeira coisa que você deve fazer é se especializar numa área e aprofundar na criação de produtos complementares. Se servia frango, serve peixe. Se servia peixe, serve carne de boi. Serve cortes argentinos, que não são iguais aos cortes brasileiros. Ou seja, está naquele ambiente de churrascaria em que o cara pode experimentar novas variedades de... Mas a identidade sempre é a mesma. Mas a identidade... Você falou a palavra certa. Não perca a sua identidade. Só que depois de um certo tempo, você começa a perceber algumas demandas de mercado nessa área. Foi o que ele fez. Pô, eu já faço churrasco, se eu faço para 10, por que eu não posso fazer para 100 ou para 200? Ele não mudou nada, ele mudou a escala. Ele tem muito mais gente, mas ele continua vendendo churrasco. Então, isso foi uma expansão vertical de uma oportunidade. E o que é uma oportunidade? A oportunidade é aquilo que o cliente quer, não o teu sonho. Não a tua paixão. Paixão em negócios é complicado, porque se dizem, né, que paixão cega você exatamente para isso. Você começa a trazer uma série de produtos para o teu negócio e você, por estar apaixonado... Eu gosto, por exemplo, de pastéis de Belém. Ora, pois, pastéis de nata. Mas, porra, no meu restaurante ele é vegano, sei lá eu. Como é que eu vou colocar só porque eu gosto de pastel de nata, eu vou enfiar o pastel de nata num restaurante que não tem aquela pegada? Então, essa paixão tem que sair de lado, esse tipo de paixão. Se apaixonar pelo seu negócio, fazê-lo crescer, perfeito. Mas essa paixão, sem racionalizar, se você está perdendo a sua identidade, é horrível. Ele não perdeu a identidade dele, porque ele fez uma coisa fantástica. Ele ouviu o cliente. Bons vendedores falam bem. Os ótimos ouvem bem. Ele é um ótimo vendedor, não porque fala bem, simplesmente porque ele ouviu uma demanda de mercado e fez uma coisa fundamental. Ele não tem certeza nenhuma, eu não tenho, o Magri não tem. Ele testou. Eu falo para minha equipe, não me tragam opiniões, cada um tem a sua, me tragam dados. Se estão dizendo que esses dados... 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas querem isso e agora já está aí em 13 mil pessoas, meu Deus do céu, isso é uma mina de ouro. Então, a primeira coisa é entender a diferença de expansão vertical para horizontal. Primeiro você faz a vertical e faz a vertical escutando o mercado. E se eu quiser fazer horizontal? Eu tenho um núcleo de várias empresas. Abra uma outra marca com uma outra identidade e coloque esse novo produto nisso. Tem muita experiência, sobrou grana, cresceu, e agora ele pesquisou o mercado e viu que uma doceria é legal. Doceria Mr. Mu, me desculpe. Vai fracassar. De antemão eu diria que vai fracassar. Não pelo fato de Mr. Mu, porque Mr. Mu já está dentro da cabeça das pessoas. A guerra de marketing se dá em 5 centímetros quadrados. Sabe quais são esses 5 centímetros quadrados? A cabeça do cliente. Quando você coloca uma bandeira, que quando ele pensa naquilo, ele pensa nessa marca, a marca é um telegrama do desejo dele para satisfazer o desejo dele. Como é que você vai colocar uma marca que trata de carne e trata de doce? Confunde a cabeça do cara. Então você abre uma outra marca e desenvolve com os mesmos princípios, MGE, essa outra marca. Pessoal, você que gosta, volta 3 minutos aí e assiste de novo, que agora foi uma aula de expansão de negócio, cuidando do branding da marca. Mas você ia complementar, Bruno, pode falar. Isso, um ponto importante, até puxando uma adenda do Namura, a dificuldade hoje de restaurante, até dividindo com todos os comerciantes, a gente chega num patamar que a gente precisa começar a pensar assim, eu tenho meu custo fixo e meu variável, perfeito, e ele está ali, na proximidade, e eu atinjo um teto de faturamento, que aí... trava, você fala, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta que eu deixo para todos vocês que têm restaurante. O que eu posso fazer para faturar mais? Porque, às vezes, o nosso custo, o nosso custo fixo variável, ele vai ser X. Só que a gente chega num teto, vendendo lá 10 itens, eu não vou conseguir ficar tendo mais mix colocando as coisas. Essa eu te respondo.
É onde que, agora até falando um pouco do Mr. Mu, e eu quero ouvir desse maravilhoso. Estou apaixonado conversando com Porque você. você fica limitado, né, à sua capacidade física. Você pode ampliar, mas você não escalona. Exatamente. O escalonamento veio do churrasco a céu aberto. E do você evento. vê muito isso, principalmente de restaurantes mais velhos, 30, Exato. 40 anos. Tá preso no físico ali. E onde o nosso time de estratégia faz? Vamos para a praça. A gente tem uma ação na praça, parece besta, parece boba, mas eu vou dividir com vocês. Pão de alho na praça de um bairro, do Jardim Aquários aqui. Eu pego lá 10 funcionários com a roupa do Mr. Mu, pão de alho. Custo versus a entrega é Fantástico. fantástico. Coloco lá 120 bandejas. Quando a gente não vai, que é os fins de semana, sábado, domingo, a pessoa fala, mas cadê o Mr. Mu? Cadê o Mr. Mu? Às vezes eu posso ter um cliente dentro do restaurante que foi impactado pela ação, mas ele não precisa estar lá para ele ser impactado e dividir com os colegas dele. Fala, poxa, esse Mr. Mu tem que ir lá, não é possível, os caras estão fazendo ação, olha a galera dando risada. Então eu tento criar, até dividindo nesses 10 anos, alternativas para chegar com a marca até o cliente, para mostrar para ele que estamos lá. Porque pensou em churrasco, pensou em Mr. Mu. Perfeito. Namura, para você responder, já emenda então esse conceito de ampliável e escalonável, porque o ampliável é isso. Você aumenta cardápio, você aumenta a opção de cardápio, você faz uma reforma, coloca mais 5 mesas. O escalonável é você sair da caixa que te prende, por mais bonita que essa caixa esteja, e vai fazer a expansão horizontal que você muito bem explicou. Duas questões. A primeira dele, como é que você aumenta o preço de um produto? Você vai me dever um churrasco por causa disso. Precificação é um dos P's mais complicados que existe. Difícil. Tudo bem. Existe a fórmula. Preço de venda é igual ao preço de custo dividido por 1 menos todos os variáveis. Isso é matemática. Matemática. Mas como é que eu aumento o preço? Criando valor para o produto. Vamos lá. Tá tendo show da Madonna, não tá? Tá. No Rio. Você quer ficar lá na geral ou quer na primeira fila? Ah, primeira fila, né? Paga mais. Paga mais, velho. O que aumenta o preço de um produto é a exclusividade que ele tem na cabeça do cliente. Perfeito. O que é valor? Valor não é preço. Preço é o número que eu coloco no meu produto. Valor é o que o cliente percebe. O valor tem 4 componentes. 2 no numerador e 2 no denominador. As do numerador são o benefício. As do denominador são o custo. Sabe esse negócio, custo-benefício? O valor, então, é igual ao sonho que a pessoa tem, vezes a expectativa de realizar esse sonho, dividido pelo tempo e pelo esforço. Então, vamos dar um exemplo aqui para você. Eu quero ficar shapeado. Eu posso ir numa academia. Qual a expectativa? O meu sonho é ficar shapeado. Qual a expectativa? 6 meses a 1 ano, vou estar em forma. Qual é o custo disso? 6 meses ou 1 ano. Qual o tempo? Eu tenho que puxar o ferro, velho. O Mano não está aqui, que nós tivemos com a filha dele na semana passada aqui. Não sei quanto custa uma academia hoje, se alguém tiver ideia. Vamos supor que custa vai entre 100 e 700 reais, depende da academia. 200 reais, 250 reais durante 1 ano, você vai pagar aí 2.400 reais. Mas eu posso resolver esse sonho de outra forma. Eu posso ir numa clínica de lipoaspiração. A expectativa de realizar o sonho, eu vejo todas as fotos lá, muita gente realizou, minha expectativa é alta. O tempo para realizar isso é baixo. 2 horas de cirurgia, 3 horas de cirurgia. O esforço, tô anestesiado, velho. Tô deitado lá. Sabe quanto é que eu pago? 40 mil. Peraí. Os 2 casos me levaram àquilo que eu queria. Um eu pago 2.400 e o outro pago 40 mil. Por quê? Porque o valor para a pessoa, ela quer ficar shapeada. Ela tem a expectativa de que aquele procedimento funciona. Não gasta tempo e não tem esforço? Ok. Então, o único jeito de você ampliar o faturamento é fazer alguma coisa hiper exclusiva e muito mais cara, que daí algumas pessoas vão pegar. Você vai pegar o topo da pirâmide das pessoas que querem. Você quer uma BMW ou quer um BYD? Sei lá, estou fazendo um jabá aqui. Depende, cara. Os 2 carros têm 4 rodas, tem motor, tem... Toda a tecnologia é muito parecida. Mas por que você prefere um em relação ao outro? Porque um te dá status, te dá outras coisas. Então você tem que perceber o que estas pessoas valorizam. Por exemplo, o cara pode não valorizar a muvuca, está junto com 13 mil pessoas. Então lá você vai fazer um ambiente separado. Eu vou no show lá, como é que chama o negócio do circo lá? Circo du Soleil. O Cirque du Soleil
tem vários ingressos. E tem um que você é recebido 1 hora antes, com uma tacinha de champanhe, não sei o que lá. Paga 3 vezes mais. E vai sentar num local. Você vai lá no Allianz Parque, tem um local lá especial que você vai assistir um jogo com o cara te servindo. Então, essa é a resposta para você. E a tua pergunta, desculpa, mas eu viajei. Não, já está respondida, que é o ampliável e o escalonável. Tá. Você escalonou, inclusive, na mente das pessoas. Perfeito. Não somente no valor tangível. E você contando aqui, Namura, eu lembrei de um exemplo dos vendedores. O mau vendedor, o médio e o ótimo. E eu acho que o Mr. Mu, ele caminhou dessa forma. O mau vendedor, você vai comprar uma cadeira, o vendedor fala assim, olha que cadeira bonita, tem estofado egípcio, é vermelha, etc. O vendedor, ok, ele vai falar, sente como é confortável. O bom vendedor fala assim, em qual cômodo da sua casa você imaginou essa cadeira? Você já está trabalhando no imaginário do cliente. Ele já pensa na experiência. Eu acho que o evento, o churrasco Mr. Mu, ele atingiu e você pode colocar 13 mil pessoas lá dentro e cobrar o que é cobrado, porque ele trabalha com o imaginário, com a experiência, com o fato da pessoa querer estar lá porque ela precisa estar lá, porque os amigos delas estão ou porque ela quer ter aquela experiência, e isso também agrega com o que você falou. Quer ver uma coisa interessante? Quantas formas existem de se comer um churrasco? Formas? Eu vou te dar uma dica. Eu posso comer churrasco sozinho na minha casa. Eu compro a carne e faço churrasco. Eu posso convidar os amigos no final de semana para comer o churrasco. Eu posso estar fazendo um carteado. Eu posso estar vendo um jogo do Brasil e comendo um churrasco. Eu posso... Tem dezenas. A carne pode ser a mesma. O ato de prazer de comer o churrasco é que é diferente para os públicos. Você encontrou um ato de prazer que é não sei quantas mil pessoas participando daquilo. Uma carne gostosa, bem servida, de qualidade. Mas tem outras formas. Então, você tocou no ponto de forma fundamental. Nunca vendo o produto, veja em que situação o cara está, qual é a situação que ele quer chegar, o sonho dele, e vendo o sonho. Você sabe o que é o produto? É o cavalo que leva o cara do ponto que ele está até o sonho que ele deseja. Eu vou no Jockey Club, eu não vou lá para comprar cavalo. Se eu for comprar cavalo, eu vou no Aras, eu não vou no Jockey Club. Eu vou para ganhar o prêmio. Então eu aposto um dinheiro aqui para ganhar o prêmio. O cavalo é o que me leva ao prêmio. Eu pergunto lá, escuta, tem uma dica de um cavalo bom? Eu não estou interessado no cavalo, pô. Estou interessado num cavalo que corra mais que os outros, que me dê o prêmio. Entendeu? Então, para você aumentar os preços, você tem que fazer uma pesquisa e falar, quem é que quer comer churrasco de um jeito diferente? Eu quero comer churrasco, mas eu quero que uma limusine venha me buscar na minha casa e me leve para o churrasco com tapete vermelho, porque o rolim da TAM tinha avião igual. Tem coisa mais igual do que avião? Tudo igual, cadeira. A diferença dele, ele botava um tapete vermelho e eu me sentia, sabe, passando em Hollywood. O cara levantava de manhã lá em Congonhas para ir apertar a mão das pessoas que estavam embarcando no avião. Isso fez a TAM virar o gigante, porque ninguém percebeu. A Chick-fil-A, que eu falei, que fatura 8 vezes mais do que o McDonald's, o que ela faz? Os clientes dela têm um tratamento absolutamente especializado. Se furar o pneu do meu carro nesse dia que você está com 13 mil pessoas, eu vou ter que me virar sozinho? Por que você não tem alguém para se furar o pneu e ir lá trocar o pneu? É isso que a Chick-fil-A fez. Por que você não tem alguém que trabalha alguma coisa de intoxicação alimentar ou alguma coisa e você deixa isso claro? São formas diferentes de atender desejos que talvez você não tenha percebido e que teu público tem. Uma parte do teu público vai ter desejos. Então faz uma pesquisa, vê como é que o cara gosta de comer churrasco e coloca isso no produto. Você está entregando um sonho diferente. Aí você vai cobrar. Namora, então a gente, né, se a gente pegar de volta ao contexto do episódio, a gente aqui ensinou o comerciante, que foi você que levantou a bandeira do comerciante, a gerar riquezas de diversas formas. Precificando melhor, criando experiência, fazendo expansões horizontais e verticais, buscando ampliar o faturamento com outros produtos. Tudo isso são formas alternativas de fazer receita em cima do negócio que você tem hoje. E aí, Bruno, eu vou te dar duas perguntas direto. Falando aqui de experiência, de desejo. Em que momento você detectou que existia esse desejo das pessoas em socializar em um evento desse tipo e por que o Mr. Mu estava pronto para dar esse movimento? E aí você já pode emendar falando do seu salto, que eu acho que tem muito a ver também, porque o crescimento mata muito empresa. Mata.
O crescimento mata muita empresa. Onde está o perigo? A pessoa cresce, não cuida do caixa e quebra faturando recordes. Então eu queria que você desse, para a gente finalizar esse primeiro capítulo, né, esse tópico, de como que você detectou o desejo para ampliar, escalonar o seu negócio, e aí você já pode contar do salto e as dificuldades financeiras ou de gestão que você teve para dar esse salto. Legal, uma ótima pergunta. Até puxando um adendo também do Namura, eu tento passar para todos os nossos colaboradores uma experiência que eu tive. Estou com 35 anos, 18 para 19 anos, classe média, trabalhador. Comecei a minha vida profissional trabalhando numa varejista dentro de um shopping. E eu passava na Jorge Zarur, onde tem lojas de carro. Aí eu falava do meu pai, aquele carro ali, um dia eu vou comprar. Um dia eu vou comprar. Aquele sonho de menino, Claro. quero comprar. Acho que a gente tem que acreditar. E às vezes eu falava, será que é verdade que eu vou conseguir? Até um dia, tinha acabado de sair do futebol, entrei lá. O que eu falo para todo o meu time é justamente isso. O cara, um vendedor maravilhoso, não esqueça o nome dele, Luiz. Entra aqui, entra. E eu de roupa, todo suado. Meu pai falou, você é figura, filho. Entrei dentro do carro, o cara, liga o som. Perfeito, liguei o som. Abre o porta-mala, acelera, brum, aquele ronco do motor. Eu não podia comprar o carro. Eu gostei do atendimento e ele me proporcionou pessoas. Então você tem que ter um time engajado, vou chegar nisso. Eu saí dali, eu falei para todos os meus amigos. Eu não podia comprar o carro. Eu tive uma experiência que eu trouxe para minha vida. Eu comprei o carro, vou contar essa história para vocês. Hoje eu não tenho mais, mas eu comprei o carro depois de 6 anos, não tem problema, foi um sonho realizado. Só que a experiência é que um vendedor, a peça importante do seu time, ela pode construir o crescimento da sua empresa. Por isso que a gente tem que estar sinérgico com todo o seu time, com um time próximo. Eu saí dali vendendo um carro que eu não podia comprar, uma experiência que eu não podia comprar. E eu falo para todo o meu time, falo, gente, quando o pessoal passar, independente de faixa etária, condição ou não, passou em frente ao restaurante, vem cá, vou te mostrar. Porque a Mr. Mu hoje, ela tem uma vitrine, como se fosse uma vitrine para mulher no shopping. A mulher chega no shopping, a minha esposa chega no shopping, ela fica doida. Homem que gosta de churrasco, chega na vitrine, é a mesma coisa. Eu passar isso para os nossos clientes, vem cá, seja bem-vindo ao Mr. Mu. Olha, nós temos esses cortes, nós temos essa experiência de cardápio. O dia que você pensar em churrasco, você vai lembrar da gente. Sabe, são tópicos, a pessoa não pode comprá-la, mas ela vai sair daí, ela vai falar, ó, passei em frente ao Mr. Mu, veio uma recepcionista, me atendeu, eu conheci das carnes, não posso comprar. Mas o dia que eu for casar, no dia que eu for num relacionamento, num aniversário, numa comemoração... Esse é o diferencial Perfeito. competitivo dele. Então, criar entrar dentro desses 5 centímetros que o Namura falou, estar na cabeça do cliente. Pensou em churrasco, pensou em Mr. Mu. Agora, voltando, como o Namura falou, eu falo demais, gente. A primeira pergunta foi o salto, né? Não, primeiro, quando você detectou que o seu produto podia ser ampliável, era objeto de desejo de se tornar um evento e que você podia gerar receita nesse evento? A primeira coisa foi atingir o máximo de pessoas possíveis, tanto da parte de on e offline. A gente começou a fazer um trabalho de marketing pesado para ter essa conexão de carne, pensou em churrasco Mr. Mu, pensou em churrasco Mr. Mu, a gente espalhou placas pelas cidades, estava com um tráfego bem legal. Então aí a gente fez o marketing 360, vamos colocar isso aí. E aí, fora isso aí, não adianta você ter tudo isso e não ter uma experiência no atendimento. Eu gosto muito de falar do cafezinho. Olha que coisa pequena, mas constrói o faturamento, que sem faturamento você não consegue, sem ter giro, como o Namura dividiu aqui com a gente. Ser vendedor é bacana, ouvir é mais difícil, mas tirar pedido dentro do seu negócio pode ser um problema. E muitos dos restaurantes tendem a fazer um atendimento básico, tá, gente? Tem uma dica para todo mundo que tem comércio. Ao fechar a comanda, fechar o caixa, fecha a conta para mim. O garçom tende a fazer o quê? Você gostaria de um café? Olha a pergunta fechada. Sim ou não? Agora, o meu time é treinado para vender um café assim. Foi tudo bem sua experiência? Vocês gostaram do atendimento? Perfeito. É açúcar ou adoçante seu cafezinho? Eu não fiz uma pergunta, estou afirmando. Na cabeça do cliente, é de graça, é rápido. Então, você ter esses gatilhos de venda, isso sim também traz uma experiência. Porque um tirador de pedido gostaria? O que você gostaria de comer? Primeiro, eu tenho que entender o perfil do cliente. Saber se ele quer uma carne mais magra, se ele está numa dieta, não vou oferecer uma costela para ele. Essa sinergia a gente tem que ter.
Então, eu criei vários tipos de experiências dentro do restaurante para trazer novos clientes e fidelizar os mesmos. Pós-venda, acompanhar o cliente, mandar mensagem. Eu mesmo, quantas vezes o cliente ficou chateado, até da proximidade. Bruno, fiquei chateado. Eu falava, me dá a segunda chance. Porque o consumidor, muitos dos consumidores, ele vai uma vez e não tem esse hábito de ter segunda, terceira visita. Eu acho que vale um parênteses no que você falou do fato de gerar riqueza. Não é qualquer um que está ouvindo aqui agora esse podcast que fala assim, agora também vou fazer um churrasco, vou fazer um evento no meu setor. Por quê? Porque você já estava gerando riqueza aí. Quando você entregava em 30 metros quadrados essa riqueza de experiência do cliente, quando você transportou isso para 5 mil metros quadrados, aquele cliente fiel falou de você. Pode ir no churrasco que eu também vou porque é bom. Danilo. Né? Então não é também ouvir aqui o podcast e criar um evento megalomaníaco que você tem que ter a marca preparada para sustentar isso. O salto ele é perigoso. Eu tive Isso, fala do salto agora. Um obstáculo aí que foi até engraçado. Quando nós fizemos a terceira edição, que foi para 2.000 pessoas, a gente foi dar um salto, que eu acho que esse foi o que você foi, Danilo. Foi aqui no... Vou ter que ir de novo, então. Agora tá tudo. Tô brincando, eu já fui em vários. A gente deu um salto, Namura, que fomos para 5.000 pessoas. Você não tá entendendo. Foi em 2018. 18 para 19. A minha mãe me ligava, onde você tá, filha? Eu falei, mamãe, eu tô na operação. Estou indo embora. Eu falei, o que aconteceu? Você quer que eu faça xixi no mato? Desculpa o português, claro. Porque os banheiros estão faltando. A gente deu um salto sem ter um estudo, um planejamento, uma estratégia para isso. E para complicar, a gente fez o evento maravilhoso, lindo, esteticamente. A Mr. Mu tem essa de estética ser perfeita, mas a operação deixou muito a desejar. Eu gosto de ser transparente e sempre fui para todos os clientes. Em seguida, eu fui convidado para fazer uma palestra no Puma, em Guarulhos, para 250 americanos e canadenses. Chegamos, tem um amigo que era diretor da Rede Accor, subi no palco, fazendo a apresentação, mostrando o festival, o vídeo, levantaram a mão. Aí eu falei, meu Deus, lá vem. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Elisa, o nome dela, também não esqueço, que isso aí é marcante na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou de São José dos Campos, eu sou gerente de um dos hotéis de lá. Eu fui no último festival e deixou muito a desejar. Eu gostaria de saber o que você vai fazer pro próximo. Namura. Eu apaguei, respirei, aí entra a preparação. Eu gosto muito de me preparar para onde eu estou indo. Eu me preparei muito, até para estar aqui com vocês, porque eu sei que são pessoas inteligentes, importantes, e até para dividir para todos vocês. Eu fui com um comparativo. Bom ponto, uma ótima pergunta. Abri no slide telão. Nós tínhamos isso, eram 18 banheiros para 5.000 pessoas, o próximo eu vou ter 42. Nós tínhamos 32 estações de churrasco, o próximo vou ter 82. Então, eu fiz esse comparativo. Por que estou falando isso para vocês? Porque a gente deu um salto. Primeiro, nós temos que sempre pé no chão, preparar, planejar para ter esse salto nesse crescimento conjunto. Ao mesmo tempo, eu me preparei para estar lá, porque podia vir uma objeção. Claro. E nessa objeção, eu estava preparado para mostrar as mudanças. Eu queria colocar isso de um jeito... Você tem que falar do salto, Namura. Isso é muito importante. Eu quero deixar uma imagem, você gosta muito de metáforas, eu quero deixar uma imagem. Você já foi em circo e viu aqueles caras que tem um bastãozinho assim, e ele coloca um pratinho e começa a girar? Até aí tá tudo bem. Aí ele coloca outro bastãozinho, né? Sim. Coloca outro pratinho e começa a girar. Tudo bem. Aí outro, aí outro, aí outro, aí outro. De repente ele vê que o primeiro lá tá bambando, e sai correndo e vem aqui. Tem um limite para você fazer isso sozinho. Se você quiser fazer com 24 e conseguir mexer nos 24 e deixar cair, ok. No 25 vai cair um. Aí você tem que ter equipe. Perfeito. Aí você tem que ter equipe. E você tem que entender que cada pratinho desses que está girando é uma coisa da sua empresa. É finanças, um pratinho de finanças, um pratinho de vendas, um pratinho de operação, um pratinho de insumos que você vai comprar, um pratinho contábil. Enfim, cada pratinho desses. Se você gira muito bem o pratinho de vendas, mas o pratinho da entrega você não gira, ele cai. E o teu churrasco inteiro, a tua empresa inteira cai. Então, o único jeito de crescer é você ter essa metáfora na cabeça e dar um nome para cada pratinho desses e saber que todos têm que ficar lá em cima, porque senão o show fica estragado.
Você pode estar com 24, 23 girando, cai um, a plateia fala, que porcaria de show, porque eu fui num show que não caía pratinho nenhum. Então, pega essa metáfora dos pratinhos chineses girando e é isso que é o seu negócio. E saiba que tem um limite que você consegue controlar. A partir desse limite, você tem que treinar a equipe e rampar a tua equipe. E, Namura, às vezes as pessoas assistem a gente aqui e acham que a gente é perfeito, a gente não erra, a gente não tem problema nas nossas companhias, né? Eu vou começar por mim. Eu queria que vocês também trouxessem um exemplo prático de como tracionar uma empresa nesse sentido. Eu também cresci demais. Eu tripliquei minhas operações nos últimos 5 anos. E eu quase quebrei. Nesse sentido de o caixa começa a pedir dinheiro. Você agora tem uma operação enorme para alimentar. E aí você aprende. Então, no meu caso, o que eu aprendi? Eu queria que vocês também trouxessem o aprendizado de vocês. Dependendo do negócio, principalmente economia real. Você tem um evento para fazer, tecnologia, no meu caso é logística. Você prepara o caixa, dá uma reserva, aí você faz aquela onda de investimento. No meu caso, galpão, caminhão, equipe, porque você vai gastar na frente. Você tem que deixar tudo funcionando na frente com licença, com estética, com treinamento. Aí vem a demanda, aí você entrega a demanda. Aí você captura a riqueza daquela demanda por um certo período de tempo. Aí você dá de novo, começa a guardar caixa para fazer uma nova onda de investimento. Eu acho que o grande problema do empreendedor, talvez, que vem nessa geração acelerada e alucinada, é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não dar tempo de maturar os negócios. E aí o caixa pode sangrar. Vocês concordam? Vocês fariam diferente? Vocês já tiveram experiências desse tipo na empresa de vocês? A empresa nossa, o grupo, ela tem algumas máximas. Uma é uma palavra price, que daqui a pouco eu explico, já expliquei. Mas tem uma máxima que eu vou falar aqui, quem é da minha equipe está cansado de escutar. Olha o que eu vou dizer. Vamos devagar que eu estou com pressa. Você entende o que eu quero dizer com isso? Cara, não adianta você sair feito um alucinado, sem o planejamento adequado, sem pensar nos pontos críticos de sucesso, que você pode ter esquecido algum. Então, você tem que ter um checklist que você vai desenvolver. Na internet está cheio de checklist de crescimento. Você encontra tudo na internet, né? E nos nossos livros também tem esse checklist. Eu já fiz o jabá do livro, hein? Mas a ideia é, basicamente... Uma coisa, deixa eu falar do livro. Toda a receita do livro vai para a instituição de caridade. A Jan em Jacareí e o Semear aqui em São José dos Campos. Então, a gente não ganha dinheiro com isso, mas a gente quer transformar a vida das pessoas, dando para elas a informação que falta. Então, na realidade, você, para crescer, tem que tomar certos cuidados, olhando essas variáveis que impactam a tua operação. Porque uma coisa é vender para 1, outra coisa é vender para 10, outra coisa é vender para 10 mil. Se você não cuidar dos detalhes deste crescimento, você vai quebrar, com toda certeza. E isso... Por que eu falo, vamos devagar que eu estou com pressa? O devagar significa segura a tua ansiedade e vai atrás, sabe do quê? Do planejamento. Perca tempo planejando, você sempre vai faltar alguma coisa, sempre. Você planeja, na próxima operação você fala, porra, precisava ter colocado isso. Ele planejou tudo. Pô, faltou banheiro. Mas ele só percebeu isso depois. E aí você vai melhorando. Chega uma hora, você tem algo robusto em que verificou 99,9% das coisas que poderiam acontecer. Um foguete que é mandado para a Lua, você imagina o checklist que uma NASA não tem para levantar aquele monstro? E de vez em quando acontece alguma coisa, mas hoje acontece bem menos. Por que a aviação é tão segura? Porque já passou por tantos perrengues que foram fazendo checklists e que as pessoas seguem aquele checklist, isso diminui a possibilidade de erros. Então, vamos devagar que eu estou com pressa, eu estou querendo dizer, planeje bastante, tenha checklist para depois executar. Aí quando você começa a executar com esse checklist, aí você acelera ao máximo e você cresce violentamente sem o risco de quebrar. Porque a gente falou aqui muito dos geradores de riqueza, mas para um gerador de riqueza tem 5 detratores de riqueza. A gente está falando, no seu caso, Bruno, eu quero que você complemente com essa experiência na prática que você teve. Você tem o detrator de riqueza da venda, você podia não ter vendido os 10 mil ingressos. Você teve o detrator de riqueza, de gerar valor no seu negócio, que foi a operação de banheiros, que não deu conta. Poderia ter sido um detrator de riqueza financeira, né, do custo, você não ter conseguido arcar com os custos, de pessoas, enfim, etc. Como que foi para você, então, esse aprendizado? Né? Você deu um salto, pelo que eu entendi, a operação não acompanhou, e aí você teve que, talvez, se refazer, se reorganizar. Como é que foi o passo a passo disso? É até um ponto importante.
Já vou responder essa pergunta, Danilo. Quero puxar um parênteses do Namura, que eu acho que é o que eu vivo diariamente, todo o nosso time. Eu chego na empresa sempre, quando em nossas reuniões com as gestoras, a importância do checklist. O checklist é a base para qualquer, principalmente para restaurantes. Lá eu tenho, meninos, eu tenho checklist de produto e checklist de itens. Porque uma coisa a gente vai entrar no ser humano, mas vamos falar de produto e de itens. Todos os produtos estão disponíveis na casa? Todos os itens estão funcionando? Fritadeira, churrasqueira, coifa, forno combinado, está tudo ok? Vocês estão preparados para trabalhar. Tenho todos os produtos. Que a maior dificuldade de um restaurante, às vezes o comprador sai para fazer a compra, faltou um produto. Você chega lá, você falar para o cliente que não tem, é uma dificuldade. Então, o checklist é o básico para qualquer negócio. Depois vem o padrão. A pior coisa é você chegar e comer um prato elaborado hoje e amanhã você comer totalmente diferente. Uma analogia, uma metáfora simples que eu falo. Você fazer um macarrão com uma água numa temperatura e fazer um macarrão com outra água, ou se fazer um macarrão mais fino ou mais grosso, ele vai dar texturas diferentes, sabores diferentes de acordo com o molho. É o que você entrega para o seu cliente no produto. Isso a gente falando do checklist e do padrão, a importância. Falando de pessoas, até voltando para restaurantes, que acho que isso é um ponto muito importante, gente. Até para quem tem restaurante e para os clientes que vão até o restaurante. Nós estamos falando de pessoas. Se você comprar um pneu hoje e comprar 10 pneus... É a mesma coisa. Agora, as pessoas têm direito a errar. Nós erramos. E, às vezes, você vê pessoas não dando oportunidade. Porque ali, por trás dessas 20 famílias, 50 famílias que você emprega, existem sonhos. E a pessoa vai lá, o suco não estava tão bom. Ela já não vai mais. Dê a segunda chance para ver. Isso acontece diariamente em São José, porque a gente tem um grupo de comerciantes, a gente fala, poxa, dá uma segunda oportunidade para ver se realmente são pessoas. Então, a gente tenta construir, a gente fica na lida todos os dias. Isso é um adendo puxando do checklist do padrão, tá? E agora, voltando para o que o Danilo falou, a dificuldade que eu tenho hoje é trazer novas experiências e novas mudanças. Porque você chega num determinado... Um exemplo, a gente tem o Open Food. São 102 estações de churrasco. Você tem um Open Bar, você tem um Open Entretenimento e você tem o Open Show. O que eu vou fazer de diferente? Aí eu fico pensando, quais são as tendências do mercado? O que está mudando? O que eu vou me adaptar? O que eu vou melhorar? Porque você chega num determinado e fala, daqui a pouco vai ser 102 estações de Wagyu, porque não tem para onde crescer. Olha que interessante, você tinha primeiro uma dificuldade de salto financeiro. Aí você escalonou seu evento enormemente. Aí você teve uma dificuldade de salto operacional. E agora você está numa dificuldade de salto conceitual. Exato. Está buscando novos conceitos de negócio. Isso é a tendência eterna. Da maturidade de qualquer negócio. De qualquer negócio. Se você pegar a matriz BCG, o que ela diz? Você tem produtos que são sua vaca leiteira, ele tem lá a vaca leiteira dele, que hoje provavelmente é esse mega evento que ele faz. Muito bem. Mas o que ele pensa agora? Ele pensa em alguma coisa que pode ser uma interrogação. Então, uma parte desse caixa que ele faz com esse tipo de evento, ele pode botar no bolso ou pode, vou testar algum produto novo. Na área de tecnologia, tem produto novo saindo a cada minuto. Exato. Não estou falando a cada dia, a cada mês. Então, você vai pegar e fazer a seguinte coisa. Uma parte da tua receita, do teu caixa, você vai testar produtos. Aí alguns desses produtos vão vingar e outros não vão vingar. Os que não vingarem vão virar abacaxi. Você botou dinheiro nele e ele não dá nada. Os que vingam começam a aumentar as vendas. Eles viram a estrela que vai ser o próximo produto vitorioso na próxima geração, quando alguém resolver que carne de vaca, proteína, não é mais o negócio. O negócio é proteína vegetal, é carne de soja. Eu não sei se é essa a tendência ou não. O que você precisa ter, então? Essa habilidade de perceber esses 4 quadrantes. A vaca leiteira, o abacaxi, a interrogação estrela, matriz BCG. Eu faço um exercício muito interessante aqui. Eu chego para a minha equipe a cada ano e falo, corte todos os produtos que têm mais de 5 anos. Ao contrário, desculpe. Corte todos os produtos que têm menos de 3 anos na empresa. Me calcula o faturamento da empresa.
que acontece? Se eu cortar os produtos que eu criei nos últimos 3 anos, o faturamento da empresa cai para 10%. Eu quebrei a empresa. Se eu não, há 3 anos Olha atrás... o grau de inovação que eu preciso. que o seu setor Que eu precisa. preciso. Se eu pego um celular de 3 anos atrás, da Apple, e tenta vender hoje, você não vende. Se a Perfeito. Apple não tivesse, nesses últimos 3 anos, inovado, ela estava falida. Então, eu faço esse exercício. Eu tiro os produtos que eu inovei nos últimos 3 anos só para mostrar para as pessoas que a gente não faliu hoje, porque há 3 anos atrás eu pensei na inovação. E se eu não inovar hoje, daqui a 3 anos eu estou falido. Por isso que a palavrinha que gera, o acrônimo que demorou 10 anos para sair, que é o guia da nossa empresa, assim como tem os 10 mandamentos, aqui a gente tem os 5. Eles estão na palavra price. P-R-I-C-I-E. P, perseverança. Se você não for perseverante, você quebra. No primeiro obstáculo, você desiste. R, resultado. Resultado para quem? Para o cliente. Eu cuido do cliente para o cliente cuidar da minha empresa. I, inovação. Ainda mais na área de tecnologia, em qualquer área. Na área de tecnologia não dá nem para pensar em começar um negócio se você não tem uma cabeça inovadora. C, cooperação. Ele não faz um evento desse tamanho sozinho. O Santos Dumont colocou 14 bis no ar. Ele não coloca um Boeing 737 no ar, precisa de equipe. E por último, o E, equilíbrio. Porque você tem que cuidar de finanças, de marketing, de vendas, os pratinhos chineses. Você tem que equilibrar todas as funções do seu negócio para que ele funcione. Então, price, anota depois, passa o vídeo de novo aí, anota depois essas 5 palavrinhas que elas ajudam você a fazer um negócio com solidez, com crescimento, que não para nunca. Olha, preciso chamar aqui para mim quantas dicas interessantes hoje. Tenho certeza que os jovens que estão nos ouvindo não serão os mesmos se entenderam como capturar riqueza com exemplos práticos, teóricos, mas que todos dão um caminho de sucesso muito bem tracionado por quem já viveu isso. Bruno, queria que você deixasse como um jovem empreendedor que tinha o sonho de comprar o carro lá atrás, não só comprou, como já vendeu e vem tracionando aí um evento enorme, inovador, e que você está buscando ainda mais inovação, o seu conselho, a sua mensagem final para quem nos seguiu até aqui. Não, legal. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para a gente dar continuidade para todos os jovens. Quanto tempo vocês perdem utilizando o celular em rede social? É uma pergunta que eu faço para minha filha. Eu falo, filha, quanto tempo você fica nas suas redes sociais? São tempos importantíssimos para o nosso futuro. Então, a primeira dica que eu dou, tenha vontade. Eu acho que a vontade ela vai superar o talento. Esteja preparado, porque meu pai sempre falava para mim, filho, não existe sorte. Você tem que estar preparado, que a hora que a oportunidade passar, você vai estar preparado. Então, tenha vontade. Não perca tempo com bobeira. Porque essa construção, essa jornada... Às vezes eu faço essa pergunta para mim, namoro. Eu falo, se eu tivesse esse conhecimento, essa cabeça, há 15 anos atrás, será que eu tinha mudado alguma coisa? Sabemos que temos obstáculos que precisamos passar para ter essa maturidade. Mas com certeza eu teria mudado algum hábito porque eu tinha alcançado mais rápido. Então é isso, gente. Tenha vontade, se dedique. Eu acho que... E coragem. Coragem. Basicamente é isso. Perfeito. E a frase do episódio de hoje, Namura, é: ouse ousar e você descobrirá novas soluções para velhos problemas. E a frase é sua. Ouse não ousar, e você vai morrer. O mundo está feito para as pessoas que querem criar, para as pessoas que têm vontade de fazer acontecer. O Bruno falou uma coisa muito interessante aqui que eu falei no episódio anterior do Kevin, um jogador americano. Quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro supera o talento. Trabalhe duro em busca do teu sonho, porque é a tua realização, da tua família e das pessoas que você ama. E mais, você ajuda a realizar o sonho dos outros. Então, ouse muito, porque o resultado disso vai ser o teu sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muito bem, lembrando que todo esse podcast é baseado no livro Yes You Can. Hoje a gente explorou mais um capítulo. O Bruno já tem o exemplar dele, Bruno? Eu trouxe até aqui, eu preciso de um autógrafo dele, vai ser um prazer. Eu vi que você estava pedindo uma dedicatória. Uma dedicatória. Muito bom. Eu trouxe um presente para os meninos também.
Ah, óbvio, obrigado. E continuando aqui, você que ficou com a gente até o final, lembra de conferir os episódios anteriores. Inclusive das outras temporadas, estão todos os episódios, os cortes, todos no canal do Luiz Namura. Segue lá, @Luiz Namura também, @Danilo Magri. Bruno, quais são os seus arrobas? O nosso é Mr. Mu Churrasco e Mr. Mu Festival. E o meu é Bruno Alvarengas. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar dividindo com vocês esse bate-papo, viu? E ótimo, Uma honra é toda. Imagina, o prazer é todo meu. E para garantir o seu exemplar do livro Yes You Can com desconto, acesse o QR Code agora na tela, clica lá ou faça um stories, um insight, marca @Luiz Namura falando do livro e a equipe vai entrar em contato com você dando o link com desconto. Esse livro que é um MBA na caixinha, né, Namura? E lembrando também o nosso patrocinador desde a primeira temporada, que é o aplicativo o Albert, o simpático Albert. Ele é um aplicativo que oferece o desconto inteligente, que é o cashback. Se você também é um empresário e quer cadastrar o seu estabelecimento no Albert, para que compradores possam comprar de vocês e fidelizar com o cashback. Nós vamos cadastrar o Mr. Mu. Já vamos cadastrar o Mr. Mu. Acesse já o QR Code também na telinha, se cadastra como um vendedor para que mais pessoas conheçam o seu negócio. Só tenho a agradecer novamente a todos vocês, Namura, pelo convite de poder estar aqui contigo nessa temporada, Bruno, pelos ensinamentos e pelo sucesso que você divide aí com a gente hoje aqui na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Espetacular, maravilhoso. Bom papo. Prazer. Gente, até a próxima temporada. Ficamos devendo nesse episódio um pouquinho daquela ideia. Se eu ganhar um dinheirinho e eu quiser fazer esse dinheiro multiplicar, como é que eu faço isso? Prometo que eu converso com o Magri e a gente introduz isso no próximo episódio. Te espero lá. Te fala só de investimento. Fiquem ligados, segue a gente aqui. Até o próximo episódio de Cérebro do Namura.